Eu sei que temos diversos vídeos de Drama Total aqui no canal apenas sobre a Heather, curiosidades, teorias, mas eu ainda tenho tanta coisa pra falar sobre ela, então eu decidi fazer mais um vídeo sobre ela e revivendo um quadro antigo do canal. A tão famosa análise de personagens. A gente vai analisar vários pontos da personalidade dela, como ela foi no jogo, e diversos outros pontos que eu acho muito interessante aqui ressaltar e falar nesse vídeo. Então já vai deixando o like no vídeo e compartilhando pra vocês me ajudarem. Se esse vídeo for bem recebido, eu trago os meus vídeos sobre, considerem esse um experimento, tá bom? Então vamos lá. Começando pela primeira aparição dela, lá em Ilha dos Desafios, de cara ela foi inserida como a vilã da temporada. Ela possui uma presença logo de cara, que até quem não assiste a série sabe que ela não é uma boa pessoa. Ela é cumprimentada pela Beth e expressa repugnância, ela rebate o Duncan diversas vezes e briga até com a Alexandra no primeiro episódio, e causa uma das primeiras eliminações da temporada, mostrando várias das facetas de sua personalidade, como a frieza e a manipulação que são muito presentes nela. Isso tudo nos 3 primeiros episódios da temporada, mostrando que ela seria um dos pontos chaves dessa temporada, o que não é mentira, porque todos assistiam para saber quando ela seria eliminada e se ela seria eliminada. O objetivo dela no jogo era claro, e ela disse isso no terceiro episódio, ter 2 pessoas burras o suficiente para deixar mais fácil sua ida até a final do jogo, manipulando e mentindo para quem quer que fosse para atingir seus objetivos, e não se importando nem um pouco em possuir uma relação que partisse de companheirismo ao invés de medo. Porque a Heather, ela vem de uma natureza bastante solitária, mas que ao mesmo tempo ela necessita de pessoas ao seu redor, entendeu? Ela não gosta de amigos, mas ela gosta de possuir esses amigos, tanto por status ou para suprir o seu ego. Ao decorrer da temporada, a gente vê o mais puro suco da sua personalidade, mentiras, enganação, maldades, até que a mesma é eliminada no último episódio antes da final. Aliás, foi uma das maiores eliminações que eu já vi no Drama Total, sendo não só eliminada, mas perdendo todo o seu cabelo. No especial Deu a Louca na Ilha dos Desafios, ela começa a sentir na cara o que é a solidão, quando ninguém escolhe ela para procurar a maleta. Eu, sinceramente, não vejo como arrependimento, vejo mais como ego ferido. Quando ninguém está lá mais para bajulá-la, ela não é mais a boazuda, então ela começa a se sentir meio mal, né? E ela tem um diálogo bastante curioso com o Harold, e eu vou falar dele mais pra frente. Na segunda temporada, ela perde um pouquinho do foco. Ela fica na equipe dos Iluminadores Berrantes, em que ninguém lá gostava dela. Ela também aparenta ficar bastante solitária ao perder as suas únicas amigas, entre aspas, a Lindsay e a Beth. Mas eu não vejo muito uma mudança de comportamento. Apenas é notável o quanto o seu jogo se tornou muito menos agressivo quando ela se vê em um grupo de pessoas que ela não pode manipular e que em qualquer deslize eles eliminariam ela sem pena alguma. Como o posto de vilã da temporada não cabia mais nela, ela teve que ficar com algum plot, ela teve que fazer alguma coisa para a personagem não ficar só lá existindo. Ela ficou obcecada por recuperar o seu cabelo, querendo roubar o cabelo de outros participantes. Isso eu achei muito chato, né? Mas fazer o quê? Ela não tem um ponto muito marcante nessa temporada. Algo que eu me lembro de vagamente é a amizade dela com a Alexandra, que eu achei bem maneiro, mas eles esqueceram isso depois, então, sei lá. Fora isso, não tem nada muito marcante que ela fez nessa temporada. Ela chegou muito próxima da fusão, saindo um episódio antes. Agora chegando na terceira temporada, aí sim a gente vê uma notável mudança no comportamento da Heather. Em vez de assumir o papel de antagonista, ela acaba se tornando uma protagonista. Porque um queridinho moreno roubou a vaga dela, o nosso querido Alejandro. E a maldade que ela cultivou e as inimizades não a levariam a lugar nenhum. Então, nessa temporada, ela busca se mostrar mais útil e mais amigável, entre aspas, com os membros da sua equipe. Mas ela não consegue da mesma forma desviar os votos dela até o meio da temporada, que ocorre o triângulo amoroso e ela finalmente pode descansar em paz. E algo curioso que eu percebi é que por mais que ela mostre ser uma garota mimada, ela parece se esforçar bem mais e realmente dar a vida nos desafios. E eu tinha uma vaga sensação que ela tinha mudado drasticamente de uma temporada para outra. Mas não, eles apenas exploraram outros aspectos de sua personalidade que não tinham sido abordados, mas que estavam lá. Checando a sua biografia, está escrito: ela não tem medo de se molhar e nem de se sujar, mas se ela conseguir convencer algum de seus colegas de equipe para fazer isso por ela, melhor ainda. Essa temporada traz muito bem isso,
Porque vemos uma Heather bem mais focada e com mais atitudes normais do que apenas uma garota malvada. Porque a gente consegue ver um lado dela mais apaixonado, um lado mais simpático, ela se torna mais humana nessa temporada. E por mais que eu ame ela na primeira temporada, não podemos negar que foi ótimo essa exploração de outros aspectos dela, mostrando que ela não é só uma pedra vazia que odeia o mundo, odeia todo, odeia Alexandre, odeia a Gwen. Ela é bem mais que isso. Algo notável, que por mais de ter uma personalidade muito forte e marcante, ela tenta se mostrar muito resiliente, tentando se adaptar a diferentes situações, mesmo que ela não possua muito sucesso. Mas a mudança mais notável dela é realmente com a chegada do Alejandro no jogo, em que ela se vê num jogo com alguém pior que ela, e ela nota o jogo dele logo de cara, mas ela não tem o que é preciso para pará-lo, restando apenas vencer desafios e rezar para que o mesmo seja eliminado pela sua equipe. Mas infelizmente ele vai ganhando força ao decorrer da temporada, o que assusta ela. E ao mesmo tempo eles se atraem, e isso é muito bizarro, dando uma origem a um relacionamento no meio de uma guerra praticamente. Mas a essência em si dela nunca mudou, mesmo que o exterior dela, a personalidade assim, de cara, ela tenha mudado um pouquinho, o interior dela nunca mudou, porque mesmo depois dele ajudar ela na reta final, ela não pensou 2 vezes antes de votar nele. Ela errou? Não. E se errou foi tentando acertar, tá, gente? E agora que entramos nesse assunto da relação com o Alejandro, é muito notável que todas as relações da Heather, quando voltadas ao jogo, elas se tornam muito falhas, elas não passam de jogadas puramente estratégicas. Independente do quão verdadeiras que pareçam, elas sempre surgem de um desejo de vencer a temporada. A amizade com a Lindsay, em que ela parecia simpatizar com ela muito raramente, jogo. O Harold, jogo. Ela dando apoio moral a Courtney, jogo. Digamos que alguém tem dificuldade em manter amizades verdadeiras. Mas quando fora, ela parece até que ser bem tolerável. Vejamos ela e o Alejandro namorando fora do programa, mas quando voltam ao jogo, eles voltam a brigar pelo 1 milhão. Mas vocês já se perguntaram por que essa frieza na Heather é tão presente? Será que ela é simplesmente ruim ou tem alguma coisa por trás? Para investigarmos isso, meus amigos, vamos voltar no episódio 27 da primeira temporada. Deu a louca na Ilha dos Desafios. Em uma certa parte do episódio, Heather se vê sozinha na floresta e, de repente, Harold aparece e lhe oferece ajuda, mas a mesma nega. Então eles acabam eventualmente entrando num assunto delicado sobre a personalidade de Heather. Ele diz, talvez se você fosse mais legal, as pessoas poderiam até gostar de você. E isso, de uma certa forma, acertou no ego dela e ela responde, não, todo mundo me ama. E ele retruca, então por que ninguém te quis nas equipes? Nesse momento, ela se torna até que vulnerável e diz que não gosta de ser má o tempo inteiro, mas que se tornou um hábito. Mas por que isso se tornou um hábito quando isso se tornou uma necessidade dela ser má? Mais pra frente no diálogo, ele diz que ela tem tanto medo de ser rejeitada que rejeita as pessoas primeiro. Isso sugere que ou ela tem pais divorciados ou ela era uma gordinha espinhenta. E esse é o ponto exato da personalidade dela. Se olharmos no final da sua biografia, está escrito, abre aspas, ela costumava ser uma rejeitada do ensino médio, gorda, cheia de espinhas e com problemas de estilo. Fecha aspas. Então, agora vocês conseguem ver a Heather de outra forma? Fica claro que a Heather teve problemas no início do seu ensino médio devido à sua aparência, e que agora ela se tornou alguém totalmente fria justamente por causa dessa rejeição, se tornando má e bloqueando outros de se aproximarem, possivelmente com medo de ser machucada novamente. E por todo esse bullying que ela deve ter sofrido, ela acaba descontando em outras pessoas que não tem nada a ver com isso, fazendo jus àquela frase de que o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Mas o que acaba furando esse ponto de vista é uma fala da mesma no episódio 18 de Luzes da Maçã. Ela diz que seus pais faziam terapia de eletrochoque na mesma quando ela era criança para fazer uma pessoa melhor. Então, ela sempre foi ruim ou ela se tornou ruim? Se ela sempre foi ruim, por que ela sentiu a necessidade de dizer aquilo pro Harold? Mesmo que fosse para enganá-lo, não era necessário. Ela já tinha a simpatia dele. Enfim, muitas questões e tão poucas respostas. E aí, o que vocês acham? Ela é uma pessoa ruim ou ela se tornou uma pessoa ruim? Eu, Narubudo, eu arrisco dizer que a Heather é uma das personagens mais bem exploradas do drama total. Diferente de outros personagens que a gente só tem uma perspectiva dele, os roteiristas fizeram questão de mostrar várias facetas da Heather pra gente. Na primeira temporada, a gente vê ela sendo uma das maiores antagonistas do drama total,
Na segunda, a gente tem ela sendo mais vulnerável. Na terceira, a gente vê ela tendo mais sentimentos, sendo mais explorada. E Só Estrelas, eu não quero falar sobre isso. Eu só não sinto muita necessidade de analisar Só Estrelas, porque ela não fugiu muito do aspecto dela nessa temporada, então deixei melhor de fora. Mas, de qualquer forma, é impossível falar que a Heather não é uma boa personagem. A personalidade dela é tão presente, ela é uma das caras do Drama Total, uma das personagens mais icônicas que já passou. Eu poderia ficar aqui rasgando elogios pra ela, mas o vídeo já tá acabando. De qualquer forma, amem a Heather, pessoal. Eu amo ela. Vocês podem amar também. Enfim, esse foi o vídeo, pessoal. Experimental. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram desse quadro, curtam e comentem bastante para eu trazer mais dele para vocês. Deem seus feedbacks aí nos comentários, suas teorias, o que vocês acham sobre a Heather. Se o que eu falei faz sentido, se vocês concordam, se vocês não concordam. Só lembre de manter o respeito e eu vou estar lendo tudinho que vocês comentarem. Então, aqui eu me despeço de vocês. Até a próxima, pessoal!